Amém ou não amém? Amém, amém. A Bíblia conta que quando Lázaro ficou doente, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram um mensageiro até o norte do país chamar Jesus, dizendo a seguinte mensagem: aquele a quem o Senhor ama, ele está enfermo, ele está doente. E essa declaração do mensageiro tem sido uma constante na minha vida, cada manhã, na vida do pastor Marcelo também. Toda manhã somos despertados pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: pastor, acorda, que aqueles a quem o pastor ama, eles estão doentes. Tem sido uma constante todos os dias, todo o tempo, durante o dia inteiro, e a gente vai entendendo alguns textos bíblicos. Eles ganharam uma profundidade nessa pandemia, que eu confesso que não existia essa profundidade no nosso coração. Quando o salmista diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite, a gente começa a entender, no meio da pandemia, o que é que o salmista estava dizendo. As minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. E nós vamos enfrentando essa adversidade com famílias enlutadas. E hoje, quantas famílias estão enfrentando o primeiro dia das mães, quantos filhos estão passando o primeiro dia das mães sem a presença da mãe, nesse primeiro ano que a mãe já não está mais presente. Embora não vá declinar o nome, mas com facilidade nós nos lembramos de tantas mães que já não estão mais aqui. Tempo difícil este que nós estamos vivendo. E no dia de hoje, nós nos reunimos para agradecer a Deus pela mãe. No dia de hoje, para dizer: Senhor, muito obrigado pela vida da minha mãe, obrigado pela história que foi construída na minha vida por influência e pela presença dela. Eu gostaria de compartilhar de modo muito objetivo, muito rápido, um texto que se encontra em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 9. João 6, 9. Diz assim o texto: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Vou pedir que os irmãos leiam, os que estão aqui, que estão em casa também, se puderem. Leiam, está projetado aqui no templo. Vou pedir que os irmãos presentes, nós temos uma igreja bonita, florida nesta manhã. Vou pedir que os irmãos façam a leitura desse texto, por favor, a uma só voz. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo relato bíblico da multiplicação dos pães, milagre que o Senhor realizou há 2 milênios atrás. E, ó Deus, nós te agradecemos porque não apenas lemos este relato, mas temos vivenciado isto, ó Deus, no meio da sociedade em que estamos, percebendo claramente a multiplicação do Senhor. Sobre a nossa mesa, a multiplicação dos nossos dias, a multiplicação da nossa saúde. Ó Deus, nós te agradecemos pelos milagres constantes que todos nós, ó Deus, somos por eles alcançados por causa da manifestação do Teu Espírito Santo. Agora, Senhor, vem nesta hora, ó Deus, graçar o nosso coração com a palavra do Senhor. Vem, ó Deus, e envereda-te, ó Deus, pelos corredores da nossa alma, derramando, ó Deus, da palavra do Senhor em nós.
É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto ele é bem conhecido, a multidão seguia Jesus, procurava estar com Jesus e foi surpreendida, o corpo apostólico foi surpreendido porque a multidão estava num deserto. Há pelo menos 4 tipos de desertos diferentes e a palavra que explica, que fala sobre esse deserto, é uma região ainda com uma relva muito rasteira e escassa. Não está falando de um deserto pleno, de um sertão, o interior do sertão brasileiro, por exemplo. Está falando de um deserto ainda habitável, inóspito, mas ainda habitável. Então diz que a multidão está ali e os apóstolos estão percebendo que a multidão está seguindo Jesus depois dos milagres que Jesus está realizando. E aí a multidão está ali numa situação adversa, deixa Jesus e vai se alimentar, ou fica com Jesus e continua com fome. E aí os apóstolos, eles procuram Jesus e dizem: Senhor, nós temos um problema. A multidão está seguindo o Senhor o dia inteiro. E os estudiosos acreditam que ali estavam aproximadamente 12.000 pessoas. Porque a Bíblia fala de 5.000 homens. E entende-se da possibilidade de que famílias ali estivessem e compusessem as famílias um total de 12.000 pessoas. Então os apóstolos: Senhor, essa multidão está aqui seguindo o Senhor o dia inteiro e já está cansada, está com fome, e nós queríamos fazer um pedido ao Senhor: despede a multidão. E é muito mais fácil despedir a multidão do que cuidar dela. É muito mais fácil não ter o que fazer do que assumir a responsabilidade, do que enfrentar a dificuldade, do que ter que trabalhar para ter o salário. É muito mais difícil. Há pessoas que preferem mendigar ou viver de migalhas, de favores, porque não querem aceitar o desafio de encarar, por exemplo, um emprego. Há pessoas que não querem enfrentar a realidade de um casamento. É muito mais fácil, mais cômodo viver sozinho. Lembro de um colega meu, alemão, que ele dizia, já ainda jovens, e até hoje ainda é assim, ele disse: não quero ninguém atrapalhando a minha vida, vou viver a minha vida sozinho. E ele até hoje não casou. E quando eu encontrei pela última vez, e eu disse: Krieger, como é que você está? E ele falou: uma desgraça, tem ninguém para conversar, não tenho filhos para compartilhar, e eu vivo sozinho numa solidão. É preciso enfrentar. Jesus, os discípulos estão dizendo: vamos mandar a multidão embora, vamos dispersar a multidão. Jesus não sabe fazer isso, mandar alguém embora que está apresentando uma necessidade, um problema, uma dificuldade. E então Jesus diz aos discípulos: o que vocês estão pensando fazer? Disse: olha, nós precisamos de 200 diárias de trabalho de um trabalhador braçal para comprar pão, para alimentar essa multidão. Então não é possível. E Jesus diz: e o que nós temos? E aí o versículo 9 do capítulo 6 que nós lemos diz que eles disseram: tem um menino aqui e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. É tudo que ele tem e ele está colocando à disposição. Eu gostaria que nesta manhã você enxergasse por trás da cortina da declaração do apóstolo. Você olhasse por detrás, não olhasse só o fato do menino estar ali, não só o fato dele oferecer os pães, mas eu gostaria que você enxergasse por detrás da cortina da vida deste garoto. O que o apóstolo está dizendo: olha, nós temos uma criança, e essa criança provavelmente tem uma mãe, e essa mãe preparou um lanche para ele,
para que ele pudesse estar aqui. Ela cuidou dele, ela estava preocupada com ele, e ele vindo para cá, é possível que a família estivesse ali também, mas ela entregou a ele 5 pães e 2 peixinhos de lanche, ela preparou para ele. E então eles dizem: mas o que é isto para tanta gente? Essa é a pergunta que o apóstolo faz ao Senhor Jesus. O que são 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas? Na visão do apóstolo, isto era nada para 12.000 pessoas. Na visão do apóstolo, isso não atenderia sequer talvez um grupo de 10 pessoas. Na visão do apóstolo, que o menino possuía era muito pouco. E o que é isto para tanta gente? Eu digo a você que quando a mãe preparou o alimento para aquela criança, evidentemente, eu acredito que ela estava pensando em alimentar o seu filho. Mas não é sobre este alimento que eu gostaria de falar nesta manhã. Eu gostaria que você pensasse juntamente comigo que aquela mulher, a mãe daquele menino que preparou o lanche para ele, o estava preparando para coisa muito maior do que desfrutar do seu lanche. Ele estava pronto para doar o que ele possuía para o Senhor Jesus. Ele estava pronto para entregar o que ele possuía para socorrer a multidão. Ele estava pronto para acreditar que nele estava a solução para a fome daquela multidão. Mãe que prepara filhos para abençoar multidões. Vou repetir: mãe que prepara filho para abençoar multidões. Quando precisou naquele momento, ao invés dele abraçar o seu bornal, ao invés de abraçar o seu embrulho, ele simplesmente estava pronto, porque por influência do seu lar, provavelmente daquela que preparou o seu lanche, estava pronto para compartilhar, para repartir com outras pessoas. Então a primeira coisa que eu gostaria nesta manhã que você pensasse a respeito desse texto, que aquele menino estava pronto para abençoar as pessoas que estavam ao redor. A mãe preparou o lanche. E uma mãe que prepara o seu filho somente para comer todos os dias o seu lanche, certamente se frustrará quando ele estiver diante de desafios que a vida tem para ele. É preciso que o coração esteja pronto para enfrentar os problemas da vida. E ele estava pronto. Quando Jesus olhou e disse aos discípulos: e o que é que nós temos? Os apóstolos olharam ao redor, os discípulos olharam e disseram: olha, nós temos aqui um menino e ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto é nada para esta multidão. E realmente, se fizermos uma matemática, uma divisão daqueles 5 pães e 2 peixes para 12.000 pessoas, evidentemente seria nada para a multidão. Mas eles não sabiam que o coração daquele menino era muito além do que ele estava entregando com as suas mãos. Deus espera que mães preparem os filhos para abençoar multidões. Deus espera que mães preparem seus filhos para que eles possam abençoar multidões. Ele não pensou 2 vezes. Ele disse: o que eu tenho, eu posso entregar para abençoar essas pessoas. E é muito importante quando a mãe prepara o filho, que seja para ser professor e abençoar alunos, que seja para ser médico e abençoar pacientes, que seja para ser engenheiro e abençoar pessoas que vão morar nas casas que ele vai construir, seja para ser da área da saúde, para socorrer pessoas em meio à pandemia. Não somente estão entregando o tempo que possuem, não estão entregando somente a técnica que aprenderam, mas estão entregando aquilo que há de melhor em seus corações. A sociedade precisa de mães que preparem seus filhos para abençoar multidões. Em segundo lugar, quando ele percebe o problema, quando os apóstolos veem o problema, eles só enxergam o problema.
Você conhece pessoas assim? Que quando tem um problema entram em pânico, acham que não há solução, não há saída. Quero dizer a você que o problema pode ser, na verdade, a solução para a sua vida. Eu vou repetir. Pode ser que o problema seja a solução para a sua vida. Pare para pensar em algo que eu vou te dizer. O reitor do meu seminário, no período em que estudei, mais da metade do tempo do seminário, o reitor era o pastor doutor Davi Malta. E ele gostava de contar uma história que eu quero contar para você. Ele conta que na Noruega eles saíam para pescar o bacalhau em alto mar. E quando pescavam o bacalhau, colocavam no tanque do navio. E no tanque havia água, mas o bacalhau, saindo do mar, no tempo que levava até chegar ao litoral, ele morria. Isso trazia prejuízo, porque o bacalhau já chegava morto ao momento de retirar toda a carga para colocar num depósito. Então contava o pastor Davi Malta o seguinte, que eles tiveram uma ideia, os pescadores noruegueses tiveram uma ideia de colocarem dentro do tanque, enquanto os bacalhaus estavam ali. E aí eles tiveram uma ideia de fazer o seguinte, colocarem um bagre bandeira. É um bagre enorme da água salgada. Então eles colocavam os bagres, poucos bagres, dentro do tanque onde os bacalhaus estavam. E sabe o que acontecia? Enquanto eles nadavam, e eles iam quase morrendo, quando jogava o bagre come o bacalhau. E quando eles viam o bagre dentro do tanque em que eles estavam, eles nadavam o tempo todo saindo da presença do bagre. E o bagre nadava tentando alcançar cada um deles. E enquanto o bagre nadava na direção deles, eles nadavam dentro do tanque, se desvencilhando de cada ataque do bagre. E chegavam ao litoral, vivos, por causa do bagre. Eu quero dizer a você que a pandemia é para impedir que você morra na monotonia que você estava vivendo. É para impedir que você continue vivendo a vidinha que você estava vivendo e estava satisfeito com ela. Ela é como um bagre na vida de cada um de nós. E aqueles que estiverem dispostos a nadarem em meio à dificuldade, a enfrentarem o problema, a tomarem as decisões, a fazerem o isolamento, a usarem máscara, a higienizarem as mãos e se cuidarem, e estiverem nadando durante toda a pandemia, eu quero dizer a você que você vai chegar ao final dessa pandemia abençoado por Deus. Você pode dizer amém? O problema pode ser a solução. Nós vamos começar um mundo novo, uma realidade nova. Teremos que enfrentar grandes desafios, mas nós chegaremos lá. Quando este menino percebeu que havia um problema, ao invés dele sair embora dizendo, eu tenho um lanche, ao invés dele ir embora para casa dizendo, mãe, eu fugi, tem 12 mil pessoas querendo comer a minha comida, eles estão morrendo de fome, sabe o que eu fiz? Eu vim embora. Não. Ele disse, toma. Mães preparam filhos para entregar o que tem nas mãos de Jesus. Mães que preparam filhos para entregar o que tem nas mãos de Jesus. Ele pegou o que possuía e disse, toma, é isso que eu tenho. Você, filho, tudo o que você precisa fazer é colocar o que você tem, o que a sua mãe colocou no seu coração e na sua mente, os conselhos da sua mãe, a influência dela sobre você. Tudo o que você precisa fazer é colocar isso nas mãos do Senhor Jesus. Mães que preparam filhos para colocarem o que têm nas mãos
do Senhor Jesus. E eles disseram: eis aqui um menino, e ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Eu conheço pessoas que têm muito pouco. Muito pouco. E eu admiro o coração delas. Eu admiro. Porque o que tem, elas colocam nas mãos do Senhor Jesus. Tem uma pessoa aqui nessa manhã que durante a pandemia, eu aprendi a amar muito esse casal. E ela nem sabe que eu sei disto. Mas no gabinete, às vezes, se a porta estiver aberta e a porta da secretaria estiver aberta, dá para eu escutar a conversa na secretaria. Todo dia que essa pessoa recebe esse salário, a irmã Dalila está aqui, está lá na portaria, ela vem direto à igreja. Ela é assalariada e ela chega à secretaria trazendo o dízimo dela. Mas o que me chama a atenção é que ela chega aqui e ela diz assim: isso aqui é o dízimo, isso aqui é para o projeto C3, isso aqui é para missões, isso aqui é para a união feminina. Todo mês. Todo mês. Ela retira. Não é muito. Mas é a fidelidade do que ela tem, ela coloca à disposição do Senhor Jesus. Posso dizer uma coisa a você? Eu acredito que ali, no meio daquelas 12 mil pessoas, havia gente que tinha muito mais do que aquele menino. Eu acredito. E que a gente nunca soube. Ninguém nunca falou dessas pessoas. Não está escrito aqui na Bíblia sobre essas pessoas. Assim como a nossa igreja tem gente que tem muito mais do que a irmã Dalila. Mas essa gente, que dentre essas 12 mil pessoas, tinham muito mais. Essas pessoas, elas seguraram. Ou seja, o que suas mães ensinaram, elas não foram capazes de colocar à disposição. Não foram capazes de deixar transbordar sobre as vidas de outras pessoas. Elas estavam presas pelo egoísmo de terem o alimento e de não querer compartilhar. Aquele menino disse: pode pegar. Porque a coisa mais importante que a mãe havia dado não era o alimento que ele estava oferecendo, mas era a capacidade de compartilhar, de dividir, de socorrer o outro. É por isso que ele está na Bíblia. Ele não está na Bíblia por causa de 5 pães e 2 peixinhos. Ele está na Bíblia porque a influência da mãe dele sobre ele o ensinou a dividir, a ser solidário com as outras pessoas. Curva a sua cabeça, por favor. Procure lembrar tudo de bom que sua mãe te ensinou. Não importa se ela já não está mais entre nós, se já não vive mais aqui, mas procure lembrar tudo de bom. E deixa estas coisas, ou deixem estas coisas aflorarem no seu coração. Talvez seja tão pouquinho que você tem. Coloca nas mãos de Jesus. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para a multidão. Eu imagino que Jesus estava muito emocionado com o que o menino fez. E disse: manda a multidão assentar sobre a relva. Cada família sentou, cada homem, cada mulher, cada criança.
E o amor do menino, não os peixinhos, mas o amor do menino foi caindo sobre a mão de cada família. Cada família estendia a mão para receber aquela demonstração de amor. Que menino é este? Que amor é este? É o amor que vem do coração da mãe, que foi colocado no coração desse menino. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, há tantas coisas em nós, ó Deus, que aprendemos com nossas mães. E ó Deus, nós precisamos que elas aflorem nesse tempo difícil. Quando, ó Deus, o problema pode ser a solução para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque o nosso coração é um depósito do amor de nossa mãe, que gotejava dia após dia, que caía sobre nós, inundando a nossa alma. Ensina-nos, ó Deus, para que sejamos filhos que abençoem multidões, para que sejamos filhos, ó Deus, que coloquem o que têm nas mãos do Senhor Jesus. Ouve, ó Deus, a nossa oração, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcelo, para fazer o encerramento. Era para ter dado como encerrado, mas a Adriana me mandou a mensagem, ela teve alta agora. Louvado seja Deus. Pediu para agradecer a igreja. Ela disse na hora do culto, pastor, me deram notícia, estou de alta. Então, Adriana, Deus abençoe. O Arthur está bem. Também poderia ir para casa, mas ele quer ficar com o Lucas ainda. E o Lucas está muito bem também. Creio que em breve estará indo para casa. Então, só pedir para informar isso, pastor. E agradecer, né? Vamos orar. Pastor, por favor, então. Fazer igual o Gabriel para glorificar de pé. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém ou não amém? Eita, é para orar, para chorar. Comecei o culto dizendo: aquele a quem você ama está enfermo. Lembra? E eu disse como salmista: as minhas lágrimas me servem de mantimento de dia e de noite. E como a gente chora mesmo quando alguém está internado. Quando alguém da igreja falece, a gente chora. E a gente também glorifica a Deus quando a vitória vem no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós nos cansamos na nossa caminhada, mas sentimos que o Senhor nos carrega no colo. Passo a passo tu vais nos levando, nos abençoando. E ó Deus, quanto choramos e quanto oramos pela família Rinaldi, pela família do Jorge, da Andréia. Ó Deus, quanto choramos, ó Deus, pela família da irmã Zeni. Quanto choramos, ó Deus,
E nós glorificamos o teu nome por essa notícia, porque nós sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Ó Deus, continua abençoando, ó Deus, essa família. E ó Deus, possamos ver a família como temos orado, toda a família em casa glorificando o teu santo nome. Ó Deus, abençoa, ó Deus, os teus servos. Derrama, ó Deus, sobre eles a bênção do Senhor outra vez. Ó Deus, que tu conduzas a irmã Adriana em casa. Usa a igreja para abençoar essa família. Ó Deus, com logística, com recurso financeiro, que toda a família está parada, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus, para abençoar a casa dos teus servos. É a nossa oração, é a nossa gratidão. A nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito. Ó Deus, traz o Jorge de volta para o convívio familiar. Levantaremos a nossa voz e outra vez glorificaremos o teu nome, porque nós sabemos, ó Deus, que ele é do Senhor. Ó Deus, abençoa, repreende essa enfermidade, concede cura, ó Deus, o teu servo. Pois, ó Deus, nós pedimos esta bênção e te agradecemos pelo que temos ouvido nesta manhã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.